Luz no caminho, paz no coração de todos os amigos do Diálogo Espírita. A primeira atração do nosso programa de hoje é o quadro Reflexões de A a Z, que vai tratar dos 3 seguintes temas: milagres, metempsicose e maledicência. Milagres, será que existem ou são fenômenos que a ciência pode explicar através das leis naturais? Metempsicose, as almas humanas, os espíritos, podem reencarnar em corpos de animais e vice-versa. Maledicência, aquele probleminha de língua que muita gente tem, será que essa afeta só as vítimas deste veneno destilado através das palavras ou causa prejuízos ao seu próprio autor? A gente vai ver isso aí em seguida. Como sempre, nós temos o fonte Allan Kardec e, complementando os assuntos, uma questão sobre a acusação que alguns parapsicólogos às vezes fazem aos médiuns, quando dizem que, na verdade, eles, os médiuns, não recebem mensagens dos espíritos. Simplesmente se trataria de automatismos do inconsciente. Será que eles têm alguma razão ao afirmarem isso? Rose Heidmann vai esclarecer para nós. Realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Diálogo Espírita está no ar. Caríssimos amigos, estamos iniciando o nosso Reflexões de A a Z de hoje. Como eu acabei de anunciar, nós temos 3 temas e nós vamos começar pelo início, aqui com a Ildegéria, para falar sobre milagres. Ildegéria, fala-se muito em outras religiões sobre milagres, constitui um dogma, é um ponto de crença, né? O Espiritismo tem uma visão um pouquinho diferente sobre isso, né? Verdade. Para a doutrina espírita, nada acontece fora das leis naturais, né? Tudo que acontece, de fato, é explicado ou pela química, pela física, pela biologia e sempre em concordância com a lei natural. Caso contrário, nós estaríamos derrogando as leis divinas. Seria como acontecimentos não permitidos por Deus. Porque se nós estamos vivendo, se estamos mergulhados nas leis naturais, tudo tem uma explicação. Acontece que muitas vezes nós não temos o conhecimento, não conseguimos explicar e falamos que aquilo ali é um verdadeiro milagre. Mas, na realidade, falta-me conhecimento, entendimento do assunto para poder explicar o que aconteceu naquela situação. E, por outro lado, nós temos que entender também que, como você falou, Wilson, no início, muitas filosofias, muitas crenças pensam dessa forma e talvez seja até mais fácil você colocar nesse ponto de vista, né? E isso aqui, nós não vamos conversar sobre isso, não vamos falar sobre isso, porque isso é um milagre divino. Não se discute. Mas e Jesus, que Jesus operou, né? Produziu muitos fenômenos. Qual é o segredo de Jesus, então, para fazer todas aquelas... Andou sobre as águas, multiplicou os pães e peixes, procedeu inúmeras curas. Qual é a explicação que o Espiritismo tem sobre isso? Bem, nós sabemos que as curas, elas acontecem a partir das nossas obras, a partir dos nossos feitos. Nenhum de nós vai receber algo se de fato não for propício, não for de acordo com os seus pensamentos, com as suas ações. Então, nós temos também que entender o grau de diferença, né, de evolução entre Jesus e todos nós aqui. Porque à medida que nós vamos evoluindo, todos nós, como Jesus mesmo disse,
vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porém, pelas circunstâncias nossas, pelas nossas peculiaridades, as nossas viciações, nós ainda temos dificuldade de trabalhar com todo esse poder que nós temos, mas não conseguimos, de fato, empregar no dia a dia. Jesus seria, muita gente diz, até entre os espíritos, que Jesus fazia o que fez porque era um grande médium. Eu discordo um pouquinho dessa definição, porque eu entendo que para ser médium, alguns dizem médium de Deus e tal, eu também não concordo muito. Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu vejo que Jesus fazia. Nós estudamos a mediunidade e o animismo, e através do poder anímico de certas pessoas podem produzir muita coisa, né? Então Jesus tinha capacidade, como você colocou, pela elevação espiritual que ele tinha, claro que tudo com a permissão de Deus, é óbvio, trabalhando dentro das leis da natureza, mas ele trabalhava dessa maneira pelas suas próprias condições, a evolução moral e intelectual que ele possuía, né? Se der um tempinho, depois a gente volta mais um pouquinho. A gente precisa passar para o segundo tema com a Mariana para falar sobre... qual é o tema? Metempsicose. Metempsicose. O que é metempsicose? É um movimento cíclico, né, em que uma alma, ela pode, após a sua morte, esse espírito, né, essa alma, ela pode voltar num corpo de um animal, de uma planta. Então também isso vai aparecer com Pitágoras e Platão. Em alguns segmentos religiosos orientais também. Então, quando Pitágoras e Platão vêm dizendo isso, então ele vai dizer que aquele homem, aquela pessoa que não soube usar a inteligência, na próxima ele vai nascer com 4 patas. Ele vai nascer com um animal feroz porque ele não soube usar a inteligência. E ele tendo as 4 patas, ele vai ter mais sustentação para movimentar na terra. E aqueles que foram ignorantes, que não quiseram aprender, que desperdiçaram tudo, vão nascer sem as 4 patas, vão rastejar pela terra. Então, eles vão aí, né, não souberam, não quiseram, não se interessaram. E aqueles que não são dignos de respirar o ar, aqueles seres humanos que foram medíocres, que foram maus, que não souberam aproveitar nada, esses não têm a sorte, né, o privilégio de respirar o ar, então vão viver nas profundezas do oceano. Então nós sabemos que dentro da doutrina espírita isso não existe, né? Porque o espírito, através da reencarnação, é para evoluir. É evolução. O espírito, ele não regride. Ele pode até estacionar, mas ele não regride. Tudo que ele aprende, tudo que ele faz, lhe é computado para a sua evolução. Ele pode ter que voltar numa condição de sofrimento para poder ressarcir aqueles seus equívocos. Mas ele não vai voltar como uma planta, como um animal. Isso dentro da doutrina espírita não cabe. Até porque tem uma questão aí, essa é uma questão filosófica, né? Como você colocou, de não evoluir, sempre andar para frente, estacionar é andar para frente, e no caso do espírito humano para reencarnar num animal. Tem a outra questão, que é o espírito de um animal reencarnar num homem, num ser humano. A gente estudou isso aqui num programa passado, sobre o fenômeno de licantropia. Vocês devem estar, quem acompanha semanalmente deve estar lembrado, onde às vezes o espírito desencarnado assume uma aparência de um animal, etc. É um fenômeno à parte. Agora, existe uma questão, Mariana, fisiológica, que explica por que não pode um ser humano reencarnar no animal e vice-versa. É a questão da densidade perispiritual. Não há afinidade, não é possível. Porque ainda que o corpo, o animal, ele possui espírito e deve ter um modelo, a gente chama isso também, do ponto de vista, um outro termo, modelo organizador biológico, que seria um sinônimo de perispírito,
Esse modelo organizador biológico, presente também nos animais, ele é incompatível para que um espírito humano se acople a ele, certo? Então, uma explicação mais científica seria nesse aspecto. Então, não tem. É fantasia, né? Pode ser tema de filme e tal, mas segundo todos os ensinamentos dos espíritos, falando em vários aspectos, justifica de que essa possibilidade realmente não existe. Vou passar para cá de novo, jogar para a ponta esquerda, para a Eudegéria falar sobre, e agora, a maledicência. Eu falei que aquele probleminha de boca, de língua que muita gente tem. Nós recorremos aqui a Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, quando fala assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, nós temos um benefício grandioso se nós soubéssemos utilizar. Deus, né? Deus nos concedeu a língua, que é um dos meios mais magníficos de comunicação, que deveria ser utilizada para abençoar. Porém, nós utilizamos de forma equivocada para causar transtorno, para falar sobre os outros ou dos outros e cometer injúrias, como a palavra fala, né? Falar mal do outro. Como nós gostamos de nos reunir e aquele que não está entre nós é o objeto preferido da discussão daquele momento. Falar sobre o defeito dos outros ou jogar alguma palavra, alguma frase para incitar uma conversa maliciosa, né, como estamos dizendo aqui, e muitas vezes nós não percebemos ou não nos damos conta de quanto veneno nós estamos depositando em favor daquela pessoa. E veneno esse que muitas vezes pode trazer doenças terríveis e pode levar à morte. Pode levar o indivíduo à morte, porque dependendo, às vezes nós não sabemos o que a pessoa está passando. E através da nossa língua, nós cometemos esses desajustes, ferimos e causamos, né, tantos males para aqueles que às vezes não têm nem a possibilidade de se defender, de falar, de trazer o seu ponto de vista. Tem duas situações aí, né, que eu vejo, porque além do estrago que faz em relação ao nome, à reputação da pessoa, né, de falar mal, então, se está falando de um terceiro, está falando para alguém que é o teu interlocutor. E esse interlocutor, ele pode também fomentar isso aí e replicar. As redes sociais estão aí com uma prova cabal, dispensa qualquer acréscimo nesse sentido. Então, causa um grande mal, porque a pessoa acaba sendo visada, muito criticada, mal vista, cancelada, aquela coisa toda. Mas ainda tem mais o problema da carga energética, que quando a pessoa fala mal, e sem que ela perceba, ela está emitindo uma carga negativa e o alvo é a vítima, né? Então, é bastante complicado. Agora, Mariana, eu coloquei na forma de pergunta lá no início também, se além de prejudicar a pessoa que é vítima, se a maledicência faz mal para a própria pessoa. Sim, então ela citou ali a passagem do Evangelho e tem também em Tiago, no capítulo 4, versículo 11, que ele vai dizer o seguinte: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem mal fala de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E já não é mais observador, e sim você passa a ser o juiz. E nós temos aquela passagem de Jesus: não julgueis. Aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. E tem um livro que chama A Essência da Amizade, que é de Humberto Holden, que é um filósofo e educador brasileiro, que ele vai dizer o seguinte:
que toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma fala mal da outra. Porque quando ela fala mal do outro, ela quer se sobressair os valores que ela não tem. Então ela desqualifica o outro. Então é um complexo de inferioridade. Isso vai trazer malefício tanto para a pessoa que recebe essa carga energética negativa, como também aquele que faz. É que sempre nós temos que lembrar que toda vez que nós pensamos ou falamos algo, o primeiro alvo, somos o primeiro nós, a ser tocado somos nós. Sim. Talvez as nossas palavras nem cheguem ao outro, porque ele não dê vazão para aquilo, né? Mas nós seremos atingidos, nós já estaremos sujos com a própria lama que nós tentamos atirar. É muito grave. Não existe, nada fica impune, né? E não é Deus que nos pune, são as próprias leis perfeitas que funcionam harmonicamente no universo, e aí toda vez que você cria um atrito em relação ao seu semelhante, que é um irmão de caminhada, ou em relação ao teu próprio bem-estar, à tua própria saúde, ao teu próprio equilíbrio, você causa uma desarmonia e isso vai ter um custo, né? Isso é fatal, não tem jeito. Bem, nosso Reflexões de AZ de hoje fica por aqui e segue os nossos demais quadros na sequência. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, a mediunidade na Igreja Católica. No editorial, números e constatações sobre o movimento espírita. Em Trocando em Miúdos, Emmanuel e Luther King. Em livros que eu recomendo, de Hermínio Miranda, Alquimia da Mente. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar sobre o despertar da consciência. Bem, o que é o despertar da consciência? Primeiro, nós precisamos entender o que é consciência. Bem, a consciência é essa capacidade que nós temos de estar atentos ao que está nos acontecendo. É como se fosse uma linha do tempo, que eu consigo olhar para trás, saber o que aconteceu na minha vida, nessa vida, no passado, saber o que está acontecendo agora, no momento presente, e ter uma previsão do que pode acontecer no futuro. Tomar consciência é eu estar desperto, eu ter o entendimento. A consciência, segundo Leon Denis, faz parte do nosso processo reencarnatório, faz parte do movimento que nós temos dentro da nossa personalidade. Bem, quando nós estamos conscientes, então nós paramos para observar, e o processo da aprendizagem ocorre de uma melhor maneira. Quando nós não estamos conscientes de algo, é como se aquilo se passasse desapercebido. Então, quando o tema é despertar da consciência, nós estamos falando basicamente do que nós devemos desenvolver enquanto aqui encarnados no plano terrestre para acelerarmos, para evoluirmos, para melhorarmos a nossa condição. Sabemos que se nós estamos aqui encarnados, nós passaremos por muitas experiências, algumas experiências difíceis, algumas provações, algumas coisas que muitas vezes nós não sabemos por que estamos passando por aquilo. E assim, a consciência de que nós não estamos aqui à toa, que nós estamos aqui para aprendermos, que nós estamos aqui para melhorarmos, faz com que essas provas sejam levadas de uma maneira mais leve. Bem, gente, não é tão simples desenvolver essa consciência. É necessário muito estudo, muita aprendizagem, é necessário olharmos para dentro. A consciência do eu é eu entender o que se passa comigo, é saber que aquela situação me prejudicou ou me prejudica, é eu conhecer o meu conteúdo emocional. Quantas vezes não sabemos nem o que sentimos, não é verdade?
Em muitos momentos, na psicoterapia, por exemplo, às vezes o paciente diz, mas eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que está passando na minha cabeça. Bem, isso é um alerta para então aprendermos a desenvolver na nossa consciência. Sem essa consciência, não entenderemos o processo. Temos que ter a consciência de que somos espíritos imortais, de que somos espíritos eternos e de que nós passaremos por muitas e muitas encarnações para desenvolvermos a nossa qualidade moral, para evoluirmos espiritualmente. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e precisamos, ao longo das vidas, das sucessivas vidas, pelas experiências que vamos adquirindo, desenvolver a capacidade de olhar para o outro e de olhar para dentro de nós mesmos. Sabemos que esse conhecimento é extremamente importante. Precisamos desenvolver a consciência de um Pai Criador que nos protege, nos ampara e que nunca nos deixará sozinho. Precisamos desenvolver essa consciência do amor ao próximo. Precisamos desenvolver essa consciência de fazer o bem, de estarmos aqui e de sermos sempre úteis. Precisamos desenvolver a consciência de que cada coisa que a gente faz vai refletir no outro e em nós mesmos, que é a lei de causa e efeito. Se desenvolvermos essas consciências todas, estaremos aptos a olhar de uma forma mais amorosa para dentro de nós mesmos e poderemos então vencer as etapas, que não são fáceis, sabemos, são muitas agulhadas, como temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que acabam por ferir, mas com essa consciência desenvolvida, a autoconsciência, a consciência de Deus principalmente, a consciência de que somos espíritos imortais, seguiremos sempre firmes na nossa jornada. Muita paz, meus amigos. Até a próxima. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde, nos enviaram a seguinte pergunta, muito boa por sinal. Ouvi de um parapsicólogo que na psicografia, tudo que dizem ser de espíritos é na verdade do próprio inconsciente da pessoa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, muita coisa a doutrina espírita fala sobre isso. Essa interpretação de que o médium interfere nas comunicações não está de todo errada. Nós temos que entender até que ponto isto nos leva a ter cautela com os conteúdos ou direciona a nossa análise. Em primeiro lugar, a psicografia. O que é? É quando um espírito se aproxima de um médium e ele recebe essa intuição ou impulso para escrever mecânico e transmite uma mensagem por escrito. Isso é o que nós chamamos de psicografia. Agora, vem do inconsciente do próprio médium ou é realmente uma comunicação de um espírito diferente do médium? Essa é a grande pergunta. Na verdade, nós podemos ter ambas as situações. Por quê? A mediunidade não implica em total alinhamento do médium e do conteúdo que ele tem dentro da sua mente nas comunicações e nas transmissões de recados, de conteúdos que ele faz. Por quê? Porque quando um espírito se aproxima de um médium e, de certa forma, partilha aquele
conjunto de conhecimentos que o médium tem, porque ele transmite a sua comunicação através da mente do médium, do conteúdo disponível no passado, no presente, que forma todo aquele conjunto de conhecimentos que o médium tem. Quando ele se aproxima, ele tem uma limitação. A limitação é a capacidade do médium de captar aquilo que ele transmite e de transmitir com fidelidade o seu pensamento. Não é possível ao espírito trazer para o ambiente alguma coisa que o médium seja incapaz de apreender totalmente, exceto na comunicação puramente mecânica. Na grande maioria das psicografias, o médium interfere de alguma forma no conteúdo da comunicação. Por quê? Vamos tomar um exemplo para entender bem. Se nós temos um piano numa sala e tem uma tecla ligeiramente desafinada, pode vir o maior pianista do mundo. Ele toca a música com maestria, mas a teclinha desafinada soa. Então, o que nós temos na comunicação? A soma do conteúdo, do estilo do espírito comunicante, as informações que de forma alguma o médium teria como saber antecipadamente, e todo esse conteúdo é vertido pela soma de conhecimentos, de capacidade de apreensão, de capacidade de transmissão do médium. Por quê? Porque é ele que vai transmitir ao ambiente, dentro da sua tonalidade, aquilo que o espírito transmite. Como é que nós podemos saber, então, que há um espírito se comunicando? Pelo estilo, pelas informações que o médium não detinha antecipadamente, pelo conjunto da comunicação recebida. É por isso que é importante tanta análise no conteúdo da comunicação mediúnica. Não é possível aceitar cegamente todas as comunicações. É preciso analisar. Agora, tem o médium alguma culpa por interferir inconscientemente nas comunicações que recebe, às vezes? Não. Até esse ponto, a capacidade de interferir é necessária, porque se um espírito perturbador se aproxima, ele precisa dominar a comunicação e transmiti-la com um mínimo de dignidade ao ambiente para que o espírito seja socorrido. Entretanto, na análise séria das comunicações psicográficas, se observa que, através do mesmo médium, nós temos do alfa ao ômega, comunicações de todos os estilos, de todos os níveis de profundidade, revelando que há uma inteligência estranha a ele, atrás, como autora daquele conteúdo transmitido. Então, só análise, conhecimento prévio do mecanismo da mediunidade e um estudo profundo e imparcial de cada comunicação é que nos permitem distinguir aquilo que pode provir de conhecimento do inconsciente do médium e que realmente vem de um espírito estranho a ele. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.